Olá, meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui no cenário do Gabriel, por isso que tá cheio de bonequinho, de Bitcoin aqui atrás. Esses dias eu coloquei uma caixinha de sugestões de o que vocês queriam ver aqui no canal. E teve algumas pessoas que colocaram que queriam saber um pouco mais da minha história, né, sobre quem sou eu. Então eu pensei, cara, realmente eu não fiz nenhum vídeo de apresentação, então eu acho que isso é importante, né, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, pra gente manter essa conexão. Então hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, assim, bem básico mesmo, bem rápido, um bate-papo. Eu vou aproveitar, vou me maquiando. Vocês sabem que eu não sei me maquiar direito, mas a gente vai se maquiando, vai batendo um papo pra vocês me conhecerem. Eu vou falando um pouquinho também sobre um outro assunto aí que tava no título do vídeo. Então vamos começar aqui esse bate-papo? Bom, vamos lá, tô aqui com a minha bolsinha. Eu não sei me maquiar direito, mas a gente vai mais bater um papo mesmo, né? Eu vi uns tutoriais esses dias e vamos ver se eu vou saber reproduzir. Quem é a Caroline? Carol. Não sei se sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente, mas vou começar aqui passando uma vitamina C aqui no rosto. Eu fui criada em São Pedro da Aldeia, né, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Meus pais, eles são paraibanos e eles vieram aqui pro Rio de Janeiro e foram morar em São Pedro. Eles foram trabalhar lá, né, numa casa, eles eram caseiros. E eu cresci nessa casa. Eu vivi lá até os meus 9 anos de idade, em São Pedro da Aldeia. Depois, meus pais se separaram e eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, na capital, né, com a minha mãe. Meu pai continuou morando lá em São Pedro durante um tempo, depois ele conheceu minha madrasta e foi morar em Cardoso Moreira. Eu continuei indo lá, visitar ele e tudo mais, mas eu morava aqui no Rio de Janeiro com minha mãe. A gente foi morar em Vila Isabel, na casa da minha madrinha, irmã da minha mãe, né? Eu sempre fui uma criança, assim, mais tranquila, sabe? Eu acho que é porque eu era filha única, então eu sempre brinquei sozinha, sempre fiz tudo sozinha e eu gostava muito de ler, enfim, de inventar brincadeiras. E quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, foi um choque de realidade, porque eu morava numa cidade relativamente pequena, né, que era uma cidade turística mais, né, então... E quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro foi muito diferente, né, um choque cultural também, até porque a gente foi morar numa comunidade, então foi, assim, bem diferente mesmo. E aí, enfim, a gente morou ali durante algum tempo. Depois de, acho que mais ou menos um ano, ou menos de um ano, a minha madrinha, ela foi morar de volta, né, ela voltou pra Paraíba. Minha mãe resolveu ir também, então a gente foi morar na Paraíba, moramos lá durante, acho que 1 mês, 2 meses, uma coisa assim, não lembro direito, porque eu era bem criança, né. Ela resolveu voltar, até porque ela já tinha conhecido meu padrasto. Eles resolveram ir morar juntos, né, então nós fomos morar todos juntos. E aí a gente passou um ano, mais ou menos, morando em Vila Isabel ainda. E depois a gente foi morar no Grajaú. A maior parte da minha adolescência foi morando no Grajaú, né, que eu morei lá até, basicamente, saí da casa da minha mãe. Então, passei toda a minha adolescência morando lá. E aí, como eu falei, né, eu sempre fui uma criança muito sozinha, né, eu era muito tímida, sou muito tímida ainda, então eu tinha muito essa dificuldade. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro as pessoas são mais carismáticas, né, mais pra cima, e eu sempre fui muito fechada, então eu tive muita dificuldade de fazer amizades, de me relacionar com as pessoas. Eu acho que eu me fechava, eu me isolava muito no meu canto, então eu acho que desde essa fase ali, mais ou menos, eu percebi que eu já tava desenvolvendo alguns sintomas. Isso eu percebi depois, né, não nesse momento. Eu percebi que eu tava desenvolvendo alguns sintomas depressivos, porque eu queria ficar muito isolada, eu não queria sair de casa, só ficava no meu quarto, e eu ficava lendo 24 horas, né, então eu não queria ter muito contato social com as crianças também, com os adolescentes, não saía de casa, ficava mais no meu canto mesmo. Depois de algum tempo, né, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe engravidou, e aí eu tive um irmão que foi, assim, uma grande alegria na minha vida, porque eu sou apaixonada pelo meu irmão, eu sempre tive o sonho de ter um irmão, então eu fiquei muito feliz mesmo com a vinda dele. Vamos continuar a maquiagem aqui, né, gente, porque eu tô falando, tô esquecendo de maquiar, eu tô falando, não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, como é que a gente já vai prosseguir? Deixa eu só preparar os passo a passo aqui, porque senão eu vou ficar meio perdida. O que eu vou fazer agora? Passei aqui. Agora é o que, gente? A base? É, né? Tô falando, gente. Enfim, vou passar a base aqui. Aí, gente, minha mãe teve meu irmão ali, foi uma alegria nas nossas vidas. E foi basicamente isso. Eu era muito focada nos estudos, né? Eu gostava bastante.
Então a minha vida era basicamente essa. E quando criança, eu sempre tive um sonho de ser engenheira civil. Eu gostava muito de coisas relacionadas a isso. Eu acho que porque eu via o meu pai, ele sempre gostou de fazer, sempre trabalhou assim com coisas relacionadas à obra, né? Então eu gostava muito de ficar vendo o que ele estava fazendo, de ficar perguntando. Então eu sempre tive um pouco de interesse em relação a isso. E também, gente, porque eu sou capricorniana, né? Então assim, na minha época, quando eu era mais jovem, todo mundo falava, você tem que fazer engenharia civil porque dá dinheiro, porque você vai ter uma carreira boa e tudo mais, vai ser bem sucedida. Então eu sou capricorniana e eu queria ser uma pessoa bem sucedida, eu queria ter uma carreira boa, sólida, né? Então eu achava que eu tinha que fazer engenharia civil pra ser uma pessoa na vida, sabe? Aquela coisa assim, você tem que ser alguém na vida. Então cresci basicamente com esse objetivo, eu tinha que ser engenheira civil. Então eu sempre fui muito focada nos estudos, né? Durante o meu ensino fundamental todo e o meu ensino médio eu tive esse objetivo. Quando eu cheguei no ensino médio, foi no meu primeiro ano do ensino médio, que eu dei um pouco assim de pirada, né? Eu sempre fui uma pessoa muito certinha, muito perfeccionista, e aí no meu primeiro ano do ensino médio eu resolvi dar uma pirada, fiquei um pouco rebelde, e aí eu acabei perdendo o meu primeiro ano. Foi uma decepção, gente, tanto para os meus pais, tanto para mim, eu fiquei muito decepcionada comigo mesma, e eu falei, não dá, vamos voltar pro foco. No meu primeiro ano, né, quando eu repeti de ano, eu falei assim, gente, esquece tudo, vamos focar aqui nos estudos, porque eu quero fazer alguma coisa, quero ser alguém na vida. E aí eu foquei totalmente, né, de novo, me isolei de novo nesse período, porque eu tava com esse objetivo. Segui, terminei ali o primeiro ano. Quando eu fui pro segundo ano, eu falei assim, acho que tá na hora de eu procurar alguma coisa pra fazer, porque não dá pra eu ficar só estudando, né? Comecei a colocar vários currículos pra tentar ser jovem aprendiz, não tava conseguindo nada, eu falei, vou fazer então um curso técnico, porque eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar só focada em estudar. Eu tenho que fazer alguma outra coisa também pra me desenvolver. Então eu fui procurar algum curso técnico que tivesse a ver com a área que eu queria fazer. Fui fazer o curso de técnico de segurança do trabalho. Então assim, era uma loucura, porque eu acordava às 5h30 da manhã, isso no meu segundo ano, né? Acordava às 5h30 da manhã, morava no Grajaú, ia do Grajaú pra Copacabana, fazia o técnico de segurança, voltava pra Vila Isabel, que era onde eu estudava, e chegava em casa às 7 horas da noite. Então assim, era uma loucura mesmo, porque eu achava que o técnico de segurança ia me agregar em alguma coisa pra quando eu fizesse a engenharia. E aí lá dentro do técnico, eu fui conhecendo um pouco mais sobre a área da construção civil, né? Fui entendendo um pouco mais do mercado. E eu falei assim, gente, eu tô achando que isso aqui não é pra mim. Eu gostava do técnico, mas em relação à engenharia, eu falei assim, cara, tô achando que isso não é pra mim, não sei, tô começando a ficar com dúvidas. E aí foi chegando o terceiro ano, finalzinho ali, aquela época de você começar a prestar vestibular. E foi quando eu terminei exatamente o curso técnico, né? Então, assim que eu terminei o curso técnico, eu fui chamada para uma seletiva, né, dos jovens aprendizes que eu tinha me inscrito aquela época lá atrás. Então, eu fui, né, passei, virei jovem aprendiz dos Correios no finalzinho, quando eu tava terminando ali o ensino médio. Aí fiquei ali durante algum tempo com essa dúvida também que eu falei, né? Não sabia mais o que eu queria fazer, já tava na época de vestibular. Eu prestei o vestibular pra UERJ, sem estudar nada, porque nessa época minha vida era uma correria por conta do curso técnico e do ensino médio. Então, assim, não me preparei, fui por ir, até que tive um resultado bom, não me lembro agora na época, mas foi por muito pouco que eu não passei na primeira fase, sem me preparar, né? E eu me cobrei muito por isso, eu falei assim, não, como que pode? Eu nem passei, gente. E eu sempre fui muito perfeccionista, eu sempre exigi demais de mim, né? Então, comecei a fazer pré-vestibular pra tentar tirar uma nota melhor no Enem, mas eu ainda não sabia o que eu queria fazer, porque eu já estava em dúvida, não sabia se eu queria fazer engenharia, e aí começou aquela crise existencial, né? E eu estava trabalhando nessa época, já tinha terminado o ensino médio, estava só trabalhando nos Correios, até que comecei a ter muitas crises de ansiedade, como eu estava em dúvida, gente, eu não tô conseguindo nem enxergar minha cara, não sei como que tá, porque eu tô com esse espelho aqui minúsculo, mas acho que tá ok aqui, não reparem, porque eu não sou a expert de maquiagem, né? Então, nessa época eu tava trabalhando nos Correios, como eu tava falando, comecei a ter muitas crises de ansiedade, muitas mesmo, até que eu fui desenvolvendo síndrome do pânico. Eu me arrumava pra ir pro trabalho, simplesmente quando eu chegava na porta eu começava a chorar, não queria sair de jeito nenhum, não queria sair.
Porque pra mim, se eu saísse, acontecer alguma coisa. Quando eu pegava o ônibus voltando do trabalho, eu tinha crise de ansiedade dentro do ônibus, porque eu me sentia sufocada, era muito cheio, comecei a passar muito mal, com muita frequência eu ia parar na emergência, com sintomas assim, aleatórios, que eu achava que eu ia, né, de arrasta pra cima, e não era nada. Eu chegava na emergência e os médicos falavam que você não tem nada. Tipo, ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, cara, isso é ansiedade. Então, até esse momento, eu não sabia que isso era ansiedade, eu não tinha nem noção, né? Eu simplesmente só tava vivendo aquilo sem saber o que era. Nunca tive noção que eu já tive um quadro depressivo e que eu tava vivendo um quadro de crise de ansiedade. Então, eu faltava muito no trabalho. E como eu sempre me critiquei muito, né, fui muito rígida, eu já tava falando, cara, preciso pedir demissão, porque eu tô sendo irresponsável, eu tô chegando atrasada, eu tô faltando no trabalho, eu não quero ser essa pessoa. Então eu conversei com minha mãe e ela foi lá comigo, porque assim, eu não tava conseguindo sair de casa, basicamente. Ela foi comigo, a gente pediu, fiz a carta de demissão. E nesse período todo, eu já tinha conhecido o Gabriel. Vou fazer um parêntese aqui, né, pra explicar como que eu conheci o Gabriel. Conheci o Gabriel na internet, no Tinder, né. E aí, eu conheci ele em 2018, que foi esse ano aí que tudo aconteceu. A gente começou a conversar em fevereiro de 2018. Ficamos conversando até fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho... Não, fevereiro. Março, abril, maio. Ficamos 3 meses conversando. Antes desses 3 meses, chegou um período, a gente se falava todos os dias, quase 24 horas, gente. A gente ia dormir falando no telefone todo santo dia. E aí, chegou um período que o Gabriel falou assim, cara, eu tô querendo uma coisa séria. Eu quero um relacionamento sério, porque eu quero casar, eu quero ter minha vida e tudo mais. E eu falava assim, gente, não quero namorar nem tão cedo, porque eu tava muito focada no meu objetivo antes de tudo isso, né, de ter essas crises, quando eu tava ali focada na engenharia civil. Eu falava, gente, eu quero uma pessoa que esteja querendo crescer na vida também, que queira ser alguém. Eu não quero alguém que seja, sabe, aquela pessoa que tá acomodada, que não quer fazer nada, que não quer mudar de vida. Então, todos os caras que eu conhecia, eu não era essas pessoas. Eram caras que queriam curtir. Eu, basicamente, me blindei e falei, não quero me relacionar com ninguém agora. Mas eu conheci o Gabriel e eu falei, cara, ele é diferente. Por quê? Quando eu conheci o Gabriel, ele chegou já cheio de planos, cheio de sonhos. E não foi basicamente só os sonhos. Ele chegou, cara, eu tenho uma meta que vai ser assim, assim, assado, e eu quero fazer isso, eu quero chegar nesse objetivo, eu quero ser milionário. E em nenhum momento eu olhei pra ele e falei assim, o que esse cara tá falando, quer ser milionário? Porque ele chegou pra mim e falou assim, eu quero ser milionário e eu vou fazer isso, 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 e eu vou alcançar esse sonho. E eu falei, cara, existe essa possibilidade, porque na minha cabeça eu nunca tinha imaginado isso. Eu sabia que existia muita gente, né, por aí no mundo que era milionário, que tinha muito dinheiro e que era bem sucedida, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então quando ele falou isso, parece que desbloqueou alguma coisa na minha cabeça, que eu falei assim, cara, isso é possível e ele tá querendo, então eu vou me juntar com ele e a gente vai fazer dar certo junto, a gente vai crescer junto. Eu vi um grande diferencial, né, fora que o Gabriel é uma pessoa assim, gente, não sei nem o que falar, né, porque eu tô junto com ele já fazem aí quase 6 anos, então. Mas voltando aqui pra história da ansiedade, quando eu conheci o Gabriel, ele começou a identificar esse meu comportamento e ele já tinha mais acesso a isso, a essas informações. Ele já conhecia o que era ansiedade, sabia o que era. Então ele começou a conversar comigo e falou, cara, olha, isso aqui que você tá passando é isso e isso. Então assim, isso também me ajudou a virar aquela chave do autoconhecimento, né? Eu comecei a entender as coisas que eu tava vivendo, como que eu iria fazer com aquela situação que eu tava vivendo. Porque antigamente eu tava só vivendo. Aí chegou um momento que eu tive a consciência do que eu estava vivendo e eu tinha que procurar como me curar daquilo. Então ele me ajudou muito nesse processo. Depois disso, eu fiquei meio que com trauma de trabalhar em emprego CLT. Então eu fiz várias coisas durante esse período, né? Porque eu precisava também ter uma fonte de renda, porque eu tinha aqueles sonhos. Isso foi uma coisa que me deixou bem, assim, abalada também, porque eu sempre fui essa pessoa que eu queria crescer, eu queria fazer acontecer, eu queria ser alguém na vida. E do nada, cara, teve uma coisa que me paralisou, que eu tive que largar o emprego que eu tinha, que eu, sabe, eu tinha medo de sair na rua, então isso me deixou bem, parece que eu me enclausurei mais, sabe, naquele momento que eu tava começando a sair e viver a vida, parece que eu me fechei, eu não conseguia mais fazer nada, eu não conseguia sair sozinha, eu não conseguia sair na rua, então
Isso foi bem desafiador pra mim, mas enfim, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto. Mas voltando agora pra parte de como eu conheci o Gabriel e tudo mais, começamos a conversar e teve esse momento que o Gabriel falou isso pra mim, né? De que ele queria uma coisa séria. Eu falei que eu tinha muitas inseguranças, eu tinha aquela coisa de que eu não sabia se eu queria me relacionar agora, naquele momento, porque eu queria fazer as outras coisas da vida. Quando eu conheci ele, eu ainda não tava vivendo essas crises de ansiedade fortes, então eu ainda tava trabalhando nos Correios, ainda tava vivendo tudo isso que eu tava vivendo antes. Eu falei, cara, eu não sei, sinceramente, não sei se eu quero me relacionar agora com alguém, não sei se eu quero ter um relacionamento. Então ele falou, eu vou ter que me afastar de você um tempo porque eu tô gostando muito de você e eu quero uma coisa séria, então não tem como conversar com você sabendo que você também não quer uma coisa séria comigo. Aí eu falei, não, tudo bem, você tem razão. E aí a gente parou de se falar durante uma semana. Exatamente uma semana, porque depois ele viu um status meu, né, e aí comentou e tudo mais. Aí a gente voltou a conversar e eu tinha pensado bastante, eu senti bastante falta. Eu tentei refletir sobre isso porque eu acho que quando você encontra uma pessoa na sua vida que tá ali disposta a agregar, que tá disposta a ser a melhor versão pra você, você tem que dar valor, porque o Gabriel é uma pessoa muito diferenciada, um homem muito diferenciado de todas as pessoas que eu já tinha conhecido, então eu falei, não, eu tenho que largar desse medo e me dar uma chance. Começamos a conversar mais, a gente ficou ali 3 meses conversando só pelo telefone, porque como a gente se conheceu na internet, né, o Gabriel morava em Campo Grande, num lugar chamado Inhoaíba, e inclusive foi o nosso primeiro assunto, porque quando eu trabalhava nos Correios, eu sempre escutava esse nome, né, Inhoaíba, e a gente tinha uma coisa que a gente não sabia pronunciar, e a gente ficava falando Inhoaíba, 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 porque não tinha, lá nos Correios, não tinha acento, né, nos nomes, né, então era bem difícil de você saber se você não conhecia esse lugar. Então foi um dos nossos primeiros assuntos, porque eu falei, caraca, existe uma pessoa que mora nesse lugar, eu não conhecia esse lugar, então foi bem bacana. E a gente dormia todas as noites falando no telefone, né, na ligação. A gente já se conhecia basicamente, né, só faltava se ver pessoalmente. Então em maio, né, no dia 6 de maio, a gente teve o nosso primeiro encontro e foi quando ele me pediu em namoro. Basicamente no primeiro encontro. Daí começou a nossa história, né? Estamos 2 anos namorando aí, né, à distância, né? Ele morava em Campo Grande, eu no Grajaú, ele vinha me visitar, eu ia visitar ele. Na verdade, ele vinha me buscar, ele vinha até São Cristóvão me buscar na estação de trem, eu encontrava com ele, só pra eu não pegar o trem sozinha, porque eu tinha pavor, eu não conseguia sair, né? Foi naquela fase que eu já tinha pedido demissão. No início de 2020, que foi um pouco antes da pandemia, em janeiro a gente falou assim, olha, a gente tinha uma conexão muito forte, a gente sempre teve uma conexão muito forte, então a gente falou, olha, tá chegando o momento da gente preparar a nossa casa, né, da gente começar a juntar dinheiro, pra gente poder ir morar juntos, casar e tudo mais. A gente sempre teve esse sonho de casar, mas não era uma prioridade no momento, porque envolvia uma questão financeira, então a gente tinha objetivos financeiros que vinham antes do casamento, não que isso não seja uma prioridade. A gente pretende se casar ainda, mas tem alguns objetivos ali antes disso acontecer. Então, em 2020, a gente começou a juntar dinheiro. Nessa época, eu tava trabalhando como manicure, porque era o que eu conseguia fazer. Fiz um curso de design de sobrancelha, não me dei muito bem ali fazendo sobrancelha. E, nesse período, o Gabriel abriu um salão com a minha sogra. Eles durante um tempo ficaram sem manicure e surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de manicure. Então teve ali alguns meses que eu ficava indo para Campo Grande toda semana, né? E eu fazia o curso em Itaguaí, então eu ficava ali o final de semana na casa dos meus sogros, ia pro curso, trabalhava no salão deles e durante a semana eu voltava pro Grajaú. E eu consegui manter uma boa cartela de clientes, né, no Grajaú. Então teve um momento que eu falei, não tô dando conta mais de ficar indo pra Campo Grande toda semana. E também eles já estavam querendo fechar o salão, então eu comecei a ficar trabalhando só no Grajaú mesmo. E aí a gente planejou, né, toda a finança e tudo mais pra gente poder ir morar junto. E veio a pandemia. Nessa época o Gabriel tinha
arrumado um outro emprego, e tudo que a gente ganhava, eu com meu dinheirinho de manicure e o Gabriel com o salário dele, a gente dividia 50%, a gente juntava pra casa. Então a gente já tava montando ali uma boa poupancinha ali, e nesse período o Gabriel tava trabalhando em Madureira, ele conseguiu esse emprego, e ele saía 4h30 da manhã e chegava em casa, sei lá que horas da noite, 7, 8 horas da noite. Então era muito cansativo, ele tava ficando muito exausto. E aí nesse período foi quando a gente já tava juntando e a gente falou, cara, a gente já tem uma quantia boa aqui, será que a gente não conseguiria ir morar junto, adiantar, né? Essa previsão que a gente tinha ali era de morar junto até no final do ano. Nesse período foi em agosto, então a gente achou uma casa ali em Realengo, que ficava na metade do caminho, então era muito mais perto para ele poder ir pro trabalho, e a gente foi morar em Realengo, numa casinha bem pequena mesmo, né? Não era tão pequena assim, mas era uma casinha bem humilde, né? Tinha sala, quarto, cozinha, um banheirinho bem pequenininho, tinha uma areazinha de serviço ali que botava máquina, um tanque, mas foi um momento muito feliz da minha vida, né? Que a gente estava começando um novo ciclo, uma nova família, então foi um momento muito importante da nossa vida. A gente ficou morando ali durante 1 ano. Depois desse 1 ano, o Gabriel teve uma oportunidade para ir trabalhar em uma outra empresa de home office. Então a gente viu essa oportunidade de voltar a morar em Campo Grande, no apartamento que era da minha sogra, que era o lugar onde o Gabriel morava quando eu conheci ele. Então a minha sogra tinha se mudado de lá, o apartamento estava vazio, ficamos morando lá durante quase 2 anos, e foi quando nós viemos morar aqui nessa casa no início do ano passado, tem quase 1 ano também que já estamos morando aqui. E aí já chegamos quase no assunto que provavelmente está todo mundo curioso para saber, e eu pausei minha maquiagem aqui porque eu não consigo maquiar e falar ao mesmo tempo. Eu fiquei muito feliz, né, quando a gente conseguiu vir para essa casa. Eu gostava muito do apartamento onde a gente morava, que era da minha sogra, mas nós decidimos sair de lá por algumas questões de administração do condomínio, sabe, que já estava ficando a Deus dará, então a gente já não estava ficando muito satisfeito e resolvemos procurar uma outra casa. E dessa vez procuramos uma casa com quintal, né, para sair um pouco do apartamento. Foi quando nós achamos essa casa aqui, viemos conhecer, fiquei apaixonada, condomínio maravilhoso, administração maravilhosa, área de lazer maravilhosa, então assim, a gente ficou encantado mesmo. E quando a gente veio pra cá, nós fomos visitar no mesmo dia 4 casas. Primeiro foi essa casa onde nós moramos atualmente, que era uma casa para alugar, e nós visitamos mais 3 casas com o intuito de comprar. Eram casas que estavam à venda, né? Então a gente foi para conhecer, saber o valor, a gente estava pesquisando bastante já a região, a gente resolveu alugar essa casa, ficamos morando aqui durante todo esse tempo, e agora vira e mexe a gente sempre entrava naquela questão, cara, será que tá na hora da gente comprar a nossa casa? Porque durante esse quase 1 ano morando nessa casa, eu não consegui me conectar com ela ainda, né? Eu até falei sobre isso no meu stories esses dias. Eu gosto muito do ambiente da casa, eu gosto da casa, sou muito grata por tudo que a gente conquistou durante esse tempo, mas eu não tô conseguindo me conectar no sentido de, cara, não tá com a minha personalidade, e eu não sei por quê. Eu não sinto vontade de fazer mudanças nessa casa. Mesmo sabendo que eu posso pintar uma parede, que eu posso pendurar um quadro, que eu posso deixar mais a minha cara, eu não sinto vontade de fazer porque eu tenho aquela sensação de, poxa, não é minha e eu posso sair daqui a qualquer momento. Então eu acho que o fato de ter a nossa casa própria e eu poder mudar tudo que eu quiser vai me fazer ter um pouco mais essa conexão, sabe? De saber que, poxa, eu fiz isso aqui exatamente do jeito que eu queria, tá com a minha personalidade, tá com a minha cara. Então eu acho que depois de muito pensar, a gente tá chegando nessa conclusão de que está chegando o momento da gente comprar a nossa casa. E aí vamos ver, né? Vamos começar essa nova jornada aí, a procura da nossa casa própria. Vamos ver se isso vai realmente andar. Mas se for, eu tenho muitos planos, porque eu gosto dessa casa, sabe, gente? Mas eu tenho muitas coisas que eu gostaria de mudar. Por exemplo, a cozinha, eu acho muito apertada. Eu sempre gostei de cozinhar, mas desde que eu vim morar aqui, sabe quando você sente que perdeu o prazer de fazer algo? Eu não me sinto mais feliz entrando na minha cozinha pra cozinhar, porque eu me sinto sufocada lá dentro. Pode parecer bobeira, mas eu acho que é muito uma questão de conexão, sabe? Que vai além de alguma outra coisa. Então, durante esse tempo eu orei muito, falei muito com Deus pra Ele dar um direcionamento, de falar o que eu preciso fazer, sabe? E vai acontecer conforme Ele queira que aconteça. E aí só Deus sabe o que o futuro tem guardado pra gente, né? Essa palavra? Não. Só Deus sabe o que o destino... Enfim, gente, vocês entenderam. Não. Só Deus sabe do futuro. Mas
Eu espero que dê tudo certo. Eu tô aqui terminando a minha maquiagem e eu lembrei que eu esqueci de falar muita coisa, né, sobre a minha vida. Porque depois que eu larguei meu primeiro emprego, eu não consegui trabalhar CLT. Mas então, o que que eu fiz depois? Depois disso, como eu falei, eu fui fazer a unha durante esse período, até eu ir morar com o Gabriel. Porque ali, quando chegou a pandemia, eu parei de atender. Porque eu fiquei, a minha ansiedade atacou mais. Eu fiquei isolada em casa, não conseguia sair. E aí depois, quando eu fui morar com o Gabriel ali pra agosto, já tinha dado uma melhorada, mais ou menos, em parte, na pandemia ali, né? Já tinha algumas pessoas saindo, fazendo a sua rotina ali normal. E nessa época, o Gabriel, ele tinha um canal no YouTube, então eu ajudava ele editando os vídeos, montando roteiro, fazendo tudo isso, né, da parte de produção dos vídeos. Então a gente tinha decidido que eu não, até um certo momento, não iria trabalhar fora, porque eu estava fazendo um tratamento para depressão e tudo mais. Então foi uma coisa de comum acordo e cada um decidiu focar uma parte. Eu fui focar em cuidar da casa e cuidar de nós dois, e o Gabriel foi pra rua fazer dinheiro. Então nesse período foi esse o nosso combinado. Depois de um certo tempo, a gente viu a oportunidade de fazer uma agência. Já que eu editava vídeo pro Gabriel, por que não editar vídeo para outras pessoas? Então a gente criou uma agência, que era a Agência Connect, que foi basicamente o meu trabalho, né? Foi a minha empresa que me ajudou muito nesse período. Eu consegui me desenvolver bastante como pessoa, de criar um pouco mais de confiança também, que eu tinha perdido durante todo esse processo. Então eu comecei a trabalhar com isso, ganhar meu dinheiro ali e tudo mais. E eu continuei fazendo isso durante um bom tempo, né? Até um certo momento o Gabriel era o meu sócio, ele me ajudava conseguindo os clientes. Depois de um momento que ele foi crescendo cada vez mais na empresa onde ele trabalhava, ficou inviável dele me ajudar, porque ele precisava de um tempo para descansar. Ele estava trabalhando muito, né? Então ele estava com uma rotina muito agitada e eu comecei a tocar a empresa sozinha. Eu tinha melhorado bastante, né? Mas teve um certo momento que eu tive uma recaída da depressão. Porque assim, né, quem tem sabe como que é os altos e baixos, faz parte do processo. Nesse momento eu só mantive os clientes que eu já tinha, mas não fui atrás de novos clientes, porque eu não tinha condições de atender todos eles. Chegou um momento que eu tinha pouquíssimos clientes, fui só fazendo o que eles precisavam, para não deixar ninguém na mão, e eu comecei a repensar de novo, né, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer. Teve um momento que eu comecei a gravar vídeos da minha rotina em casa, né, tentando lidar com tudo isso. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de cuidar da minha casa, então eu comecei a gravar e postar no TikTok. Começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar e eu fui pro Instagram. Começou a dar certo também. Teve um vídeo que eu gravei, né, tentando lidar com a depressão, arrumando a minha casa, um incômodo por dia, e eu recebia muitos comentários, de pessoas, cara, esse vídeo me ajudou, eu tava sem conseguir fazer isso aqui, eu consegui cozinhar um feijão, eu consegui limpar um quintal, pessoas que tinham perdido pessoas queridas e que estavam depressivas, e que o meu vídeo de alguma forma ajudou. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque eu não sei mais o que fazer, mas eu encontrei alguma coisa que eu quero fazer. Eu quero motivar as pessoas, porque eu sei o que elas sentem, eu sei o que elas estão sentindo, eu sei a dor delas, eu sei o que é você acordar, olhar pra sua casa e não ter motivação de fazer nada. Chegou esse momento que eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Então eu sempre tive muito interesse na minha infância por organização, por ser uma pessoa muito perfeccionista. Eu falei, vou virar personal organizer. Fui fazer o curso de personal organizer, tem pouco tempo isso, né? Me formei como personal organizer, mudei todo o meu perfil, só comecei a falar de organização. E não deu certo. Eu falei, não é isso que eu quero fazer, porque as pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais não é o público que contrata uma personal organizer, são pessoas reais, assim como eu, que estão vivendo as suas vidas ali, sobrecarregadas, são mães, são donas de casa, que têm multitarefas, e elas estão desesperadas, tentando dar conta da vida delas, tentando dar conta das coisas que elas têm pra fazer. E essa sou eu também, porque tá todo mundo ali vivendo a sua luta. Então eu falei, cara, não é o público que eu tô querendo atingir. O público que tá aqui, que me acompanha, que me segue,
são essas mulheres que são reais. Então eu quero estar aqui e continuar falando com elas. Eu tô tentando fazer um conteúdo que não é pra elas. Então eu voltei a fazer o que eu fazia antes, né? Gravar minha rotina, fazendo uma limpeza. Então eu tô aqui compartilhando a minha rotina, compartilhando a minha vida, tentando ajudar de alguma forma. Porque essa foi a forma que eu encontrei de ajudar o mundo com a minha experiência, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.